Super Aventuras Marvel 112 foi publicada aqui em outubro de 1991. E eu tava vendo essa revista no sebo, daí eu fiquei curioso porque que a Abril fez esse mini especial aqui com 130 páginas. Essa revista era mais ou menos um ano antes de eu começar a colecionar Marvel, então eu ainda não tinha lido. E eu acho que a Abril ela quis dar uma corrida com essa fase do Thor, do Walt Simonson, né? Quando pegava essas histórias, essas fases muito boas, assim, ela realçava bastante. Bom, então essa revista ela vai abrir com uma história dupla do Justiceiro, isso aqui logo da primeira revista mensal do Justiceiro, número 25, lá nos Estados Unidos, então saiu com 40 páginas, da época do Mike Baron escrevendo, e tem um Eric Larsen, assim, no começo de carreira tal. O traço dele ainda não vai ficar tão cheio de splashes, assim, igual na época do Aranha, mas você já começa a ver alguns detalhes de como vai ficar a arte dele depois. E saiu então em Justiceiro 25 dos Estados Unidos, colocaram 40 páginas, e o Justiceiro, ele tá no Japão lá, detonando uma quadrilha que é associada com os políticos americanos, assim, a história mais bem estilão, assim, filmes anos 80, assim, o Justiceiro tá lá, tem uns amigos dele do Japão, assim, que ajuda a invadir a base tal, e detonar com os caras tal. Aí no meio da história tem você pode ver pela lateral que vai ter umas histórias com fundo diferente, é do Stigma, quando a Abril parou lá com a revista Força Psy, eles continuaram com a marca da Estrela, porque acho que é um dos personagens mais populares, assim, então eles continuaram um tempo em Super Aventuras Marvel. Eu ainda não li completamente essa história, porque eu preciso ler as 10 primeiras edições que está lá na revista Força Psy que eu tenho. Mas o legal disso é que depois que daquela fase inicial foi o John Byrne que está escrevendo e desenhando essa história. Isso aqui se passa logo depois que Pittsburgh lá foi explodida e ficou uma cratera que está gerando um monte de seres assim com poderes estranhos, e está lá uma turma do exército tentando estudar isso. Enquanto isso tem lá o filho do Stigma, que vai ser outro ser mega poderoso tal, em volta. Dessa história eles só colocam os créditos do John Byrne bem aqui no final. Às vezes acontecia isso, né? Tinha umas histórias que você ficava... Não tinha nada assim no começo, ficava procurando. Lá no finalzinho, por algum motivo, não deu certo colocar na primeira página, e no final eles colocam lá arte e história de John Byrne. Mas o principal dessa edição são uma história em 3 partes do Thor, dessa fase do Walt Simonson. Nessas histórias estão desenhado pelo Sal Buscema, e é uma história muito legal, porque que nem tá aqui na capa, né, falando que o Thor vai ganhar a nova armadura, mas essa armadura ele só faz no final. Então, por enquanto, ele tá tendo que enfrentar um monte de vilões, não é que seja um vilão mais ou menos igual o Homem Absorvente, ele fica com o osso tudo quebrado, ele apanha, e mesmo quando ele acerta um golpe nas pessoas, no inimigo, a mão dele vai quebrar também. Então o Thor está muito fodido nessa história. E então, assim, é bem legal, porque sempre que todas essas batalhas que ele trava nessa parte, ele está sempre assim, se ferrando muito para vencer. Consegue vencer, mas assim, você vê que o cara quase perde, e cada vez ele fica com um pedaço do corpo quebrado. Então essa história aqui é sensacional. E é bom eu ter comprado essa daqui, porque essa revista, porque essa história ela continua exatamente naquele Super Almanac Marvel 4, aquele que tem metade do Thor e metade do Homem de Ferro, onde o Thor vai enfrentar a serpente. Então aquele primeiro derrota o Homem Absorvente, depois os gigantes mandam mais um pessoal para impedir ele de fazer a armadura, porque ele está numa fábrica terrestre lá, colocando metal de Asgard para fazer uma armadura, e a armadura vai fazer como se fosse agora o corpo dele, né? Então, mesmo com os ossos quebrados assim, no final, depois que ele
consegue a armadura, ele volta a conseguir lutar. Enquanto isso, o Loki lá que estava associado com os gigantes, os gigantes ficam muito loucos, começam a atacar ele. E isso acontece porque o Loki ele tinha raptado o Homem de Gelo da época dos X-Factors para gerar muito frio e voltar os gigantes ao tamanho normal dele, que muito tempo atrás o Balder tinha feito alguma coisa que deixou os gigantes tamanho assim bem reduzido, tal. E é legal que se você, quem leu X-Men lá naquela fase do inferno, tal, o Bob ele tá usando um cinto, né, para controlar os poderes dele. E porque depois dessa história ele perde ele fica muito mais poderoso, né, mas ele começava a ter dificuldade de controlar o poder mutante dele de criar gelo. E aqui assim, o Thor ele faz a armadura na Terra, só que ele tá lá derrotado, assim, o Loki traz ele para se vingar, assim, na fortaleza dele, só que daí o Loki é atacado pelos gigantes, tal. E o próprio Thor que acaba salvando o cara quando a armadura dele tinha terminado de ser montada na Terra, mas ele não tinha conseguido vestir. Daí ele consegue trazer a armadura para essa fortaleza do Loki, onde ele veste aqui e volta a ficar poderoso e dá um cacete nos gigantes. Daí os gigantes falam, porra, como que a gente vai derrotar o Thor? A gente sempre perde para ele. E alguém tem ideia? Não, vamos lá para a Terra e despertar a serpente, que ela vai conseguir derrotar o Thor. E daí essa história ela continua no Super Almanac Marvel 4.